Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Nosso Deus, só e sempre. A palavra de Deus nos fala em Êxodo 20, versículos 3 a 6, o seguinte: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O Senhor é um Deus zeloso, e foi o zelo de Deus que criou os 10 mandamentos. Ele os escreveu com seu próprio dedo. O primeiro deles é: não terás outros deuses diante de mim. Esse primeiro mandamento não é somente uma lei divina, mas também uma lei da própria estrutura moral do homem. Isso porque o homem não pode ser leal a 2 senhores. Quando ele tenta fazer isso, viola uma lei divina. E essa violação é pecado e exclui Deus da vida do homem. Não terás outros deuses. A palavra Deus significa qualquer ser ou atividade que exija o primeiro lugar na vida do homem. O Deus deles é o ventre, Filipenses 3,19. E essa é a descrição que Paulo faz de alguns inimigos da cruz, que transgrediram o primeiro mandamento. Em outras palavras, tratava-se de homens que tinham cuidado de assegurar para si, através da religião, a máxima segurança social e um estômago cheio. Esse era o seu principal motivo para viver. Se alguém ou algo recebe a nossa suprema lealdade e obediência, é nosso Deus. O primeiro mandamento mostra que não podemos devotar nossa lealdade a algo que não seja o próprio Deus. Esse mandamento ensina também a eterna autoridade do único ser não criado. A ele pertence a glória, a honra e o poder. Ele é exaltado acima de todos e de tudo. Colossenses 1, versículos 16 a 17 diz: Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Apesar disso, Deus não força ninguém a lhe dedicar lealdade. Ele age assim para mostrar que nada pode estar acima dele, mas que o homem precisa escolher obedecer ou desrespeitar o mandamento. Deus revelou a sua santa vontade e o homem tem que decidir quem há de ser o seu Deus. Nenhuma revelação ou doutrina pode apagar ou cancelar o significado deste mandamento. Deus revelado em Jesus Cristo tem sempre e, com exclusividade, o direito de ser Deus no coração e na vida do homem. O maior exemplo de transgressão à ordem "não terás outros deuses diante de mim" foi a crucificação de Jesus. A geração que pôde ver e até mesmo tocar Jesus não somente deixou de crer nele e de cultuá-lo, mas também planejou e permitiu a sua morte em uma cruz de criminosos. Será que o fizeram por ignorância? Sim, pela ignorância voluntária. Jesus reconheceu isso quando bradou da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. E precisamente essa a questão. A humanidade estava em guerra contra o Deus revelado em Cristo, porque o seu coração e mente eram carnais e antagônicos ao coração e à mente de Cristo. Os fariseus e escribas, sábios, astutos, não conheciam a Deus. Não foram capazes de reconhecer Deus em Jesus. Não o conheciam no Espírito e, por isso, não puderam reconhecê-lo na carne. Tinham outros deuses à frente dele. Eles mostravam esse desconhecimento não somente nas suas atitudes, mas também na sua disposição. Além disso, não queriam aquele Deus que fora revelado em Cristo.
Por isso, esses homens crucificaram o próprio Jesus, que é a revelação de Deus. Os inimigos de Cristo desejavam a sua morte e os seus seguidores. Naquela hora tremenda, os próprios discípulos permaneceram passivos. Estavam interessados em se salvar e se proteger. Pensaram mais em si mesmos do que em Cristo. Daqueles homens que conheciam os fatos a respeito de Jesus, bem poucos podiam confessar que não tinham nenhum outro Deus além de Jesus Cristo, o Deus verdadeiro. Se Deus em Cristo não ocupa primeiro lugar na nossa vida, precisamos nos arrepender. Temos de dar as costas aos nossos pecados e entregar à cruz as nossas próprias inclinações e interesses, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. E é mediante uma entrega integral a Deus que temos que afastar para sempre a velha maneira de viver e tudo quanto lhe diz respeito. Tudo que em nós trai a Cristo e o nega como Senhor da nossa vida. Pensemos em Pedro. Ele traiu o Senhor quando uma simples serva lhe perguntou se ele era seguidor de Jesus Cristo. Pedro mentiu, ele foi covarde, praguejou. Sem dúvida alguma, transgrediu o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Mas que transformação se verifica no Pedro que vemos no livro de Atos, purificado dos seus pecados e batizado com o Espírito Santo. Mais tarde, é ele que em sua epístola registra a exortação. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. O mesmo Senhor que ordenou, haja luz e houve luz, determina, não terás outros deuses diante de mim. Todas as suas palavras e ordens são eficientes. Através do Evangelho de Cristo, homens e mulheres têm sido regenerados e transformados em verdadeiros adoradores de Deus. O segundo mandamento, não farás imagens de escultura, é uma proibição e diz respeito a toda e qualquer representação ou símbolos da divindade que o homem faça, a fim de se curvar perante eles ou de usá-los em seu culto ao único Deus verdadeiro. Por que é que Deus proíbe que o homem faça imagens ou representações da divindade? Porque, em primeiro lugar, as imagens roubam dos homens o verdadeiro conhecimento de Deus. Lemos, por exemplo, em Atos 17, nos versículos 24, 25 e 29, que a cidade de Atenas estava cheia de ídolos. Contudo, o seu último altar era um monumento ao Deus desconhecido. Versículo 23. Todas as representações de Deus que o homem faz são deturpações. Elas rebaixam a Deus e o insultam. Enganam e corrompem o homem. Paulo declarou aos atenienses: Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Além disso, o Senhor é Deus zeloso. Ele proíbe a confecção de quaisquer imagens para o representar, porque Deus possui uma única imagem de si mesmo, bendita e santa, perante a qual todos havemos de nos curvar, a quem podemos servir de todo o coração e em quem brilha a glória de Deus. É Jesus Cristo, essa imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. Somente Ele pode revelar plenamente o Deus da glória. Mas ninguém, em todo o universo, teve o direito de dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Uma vez que reconhecemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e a imagem de Deus, e o recebemos como tal, nosso coração é renovado. Todo culto ligado a uma imagem de escultura é grosseiro e desprezível, e essa prática deturpa tanto a Deus como a seu Cristo.
A única revelação perfeita do amor de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Somente a seus pés é que podemos adorar verdadeiramente a Deus Pai. Certa vez, um centurião romano prostrou-se diante de Pedro, e este o repreendeu, dizendo-lhe: ergue-te, que eu também sou homem. Atos 10, 26. O apóstolo João também prostrou-se aos pés do anjo para adorá-lo, e dele ouviu o seguinte: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, adora a Deus. Apocalipse 22, 9. Contudo, quando Cristo foi revelado em forma humana, jamais recusou o culto. Os cegos que receberam a vista, os leprosos que foram curados, os discípulos, muitas vezes atônitos, as mulheres devotas, todos o adoraram. Ele não repreendeu nenhum deles, pelo contrário, aceitou a todos. O culto que foi estabelecido sobre a terra veio de uma ordem dos céus, pois numa das assembleias do grande concílio celeste foi promulgado em edital do trono de Deus, a respeito de Cristo, dizendo: e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. E as Escrituras registram o caso das mulheres que, voltando do túmulo ao romper do dia da ressurreição, encontraram seu Senhor, e elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Mateus 28:9. Essa é a melhor posição para se estar diante do maravilhoso Cristo ressurreto. Se a imagem de Deus, Jesus Cristo, tem sua origem no santo amor de Deus, qual seria a fonte das imagens falsas? Nas epístolas de Paulo aparece a reveladora expressão, a avareza, que é a idolatria. Colossenses 3:5. A idolatria tem sua origem no coração corrupto e irregenerado dos homens. Ezequiel fez a acusação de que alguns judeus apóstatas do seu tempo haviam levantado ídolos dentro do coração. Os ídolos são criação das concupiscências interiores do homem. O cativeiro babilônico libertou Israel dos seus ídolos. Tribos, nações inteiras e milhares de pessoas abandonaram a idolatria, queimando seus fetiches e encontrando perdão e nova vida em Jesus Cristo. Contudo, não são os ídolos exteriores o problema fundamental. Existe algo no interior do homem que é o verdadeiro criador de ídolos. O velho eu é o incorrigível criador de ídolos e precisa morrer. Certamente, o cristão não precisa lutar com o problema do culto exterior de imagens. Porém, se o eu e a carne o dominarem, impedirão que ele adore verdadeira e livremente ao seu Senhor e Salvador. Do ponto de vista de Deus, Cristo levou consigo para a cruz esse velho eu, que ali morreu juntamente com ele. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, libertos da avareza, que é a idolatria. E para desfrutarmos da nossa maravilhosa liberdade em Cristo, primeiramente, devemos ter em nosso coração um desejo e o anseio de santidade e de nos tornarmos verdadeiros e livres adoradores de Cristo. E assim se cumpre a promessa de Deus de acordo com a nova aliança que declara: de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, versículos 25 a 27. Amém? Você que está me ouvindo agora, também tome essa decisão. Se você tem algum ídolo que você adore, se arrependa e passe, a partir deste momento, a adorar o único e verdadeiro Deus, aquele que criou os céus e a terra. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te adoramos, porque somente a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda vitória e toda majestade. E neste momento, Pai, pedimos que o Senhor venha examinar o nosso coração. Não queremos que tenha
o nosso coração qualquer resquício de idolatria, qualquer coisa que impeça a cada um de nós de adorá-lo sempre, em primeiro lugar. Por isso, nesse momento, visita cada pessoa que nos acompanha, visita também aqueles que são doentes, entra com a cura divina, dá a essa pessoa saúde. Visita aqueles que estão passando fome, passando por necessidades, entrega provisão, porque tu és o Deus provedor, Jeová Jireh. E também visita esse lar, essa família, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão. Mas coloque nesse lar e nessa casa, Pai, a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. É o que eu lhe peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E antes de concluir este vídeo, eu convido você que me acompanha neste momento a se inscrever no nosso canal de YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, cujo símbolo é uma semente, porque a semente representa a palavra de Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Aleluia. Glória a Deus. Amém e graças a Deus.